Então, nós, recentemente, nós tivemos fazendo uma nova visita ao chamado Cais das Artes, que alguns já começam a chamar de Caos das Artes. O Cais das Artes é aquela construção gigantesca e muito feia que tem aqui na Enseada do Suá. Quando você atravessa a ponte, você visualiza. Quando você está na Nossa Senhora dos Navegantes, você visualiza. Se você estiver na Praça do Papa, você visualiza. Se você estiver lá do outro lado de Vila Velha, no convento, você visualiza. É uma construção gigantesca. Aquilo foi ideia da época do governo Paulo Hartung. Há quem diga que era uma ideia, na verdade, da então primeira-dama, e que a ideia seria usar aquilo para receber turistas. Quando a gente olha por fora o Cais das Artes, a gente não tem uma noção, deputado Danilo, do tamanho daquilo. Do tamanho. Aquilo é enorme, é gigantesco. Quando você olha de frente, a parte da direita é o teatro, aquela área enorme, aquele prédio maior, mais próximo da Cruz do Papa, é o teatro. É gigantesco, ele tem 2 pisos, é um negócio monstruoso. O prédio do outro lado seria a parte administrativa, e aquele vão, que parece ligar os dois, ali se situaria lanchonetes e não sei mais o que, e seria a área de recepção para turista, com navios que supostamente poderiam atracar aqui em Vitória, navios de cruzeiro. Essa obra, ela começou no ano de 2010, ela foi paralisada ainda, né, no outro governo do Hartung, ela teve continuidade no governo Casagrande, no outro governo Casagrande, foi paralisada, voltou novamente, se eu não me engano, em 2015, foi paralisada novamente, e está lá uma obra já iniciada há 12 anos, paralisada pelo menos há 7 anos. E hoje, cálculos preliminares dão conta de que já foram gastos ali 151 milhões de reais. E ninguém sabe exatamente quanto será necessário para terminar aquela obra. É possível que seja necessário mais 100, 120, 150 milhões. E o outro fator, como está há muito tempo paralisada, essa obra está começando a ser corroída, porque existe uma infinidade de infiltrações na área do teatro, na área administrativa, e muitos equipamentos, e aí veja que tem até um erro de planejamento, muitos equipamentos que seriam se instalados mais na fase final de construção foram comprados há 7, 8, 10 anos atrás. É o caso de elevadores, de esteira rolante, de escada rolante, de ar-condicionado, tudo isso está lá comprado e está lá se deteriorando, porque as condições de armazenamento que tem ali desse material são todas muito precárias. Então, quer dizer, quando retomar as obras do Cais das Artes, para além do custo daquilo que seria o normal para terminar aquela obra, vai haver um custo adicional para recuperar aquilo que está sendo destruído e corroído, e muito provavelmente parte desses equipamentos não servirão mais. E mesmo assim, vamos imaginar um elevador, um aparelho de ar-condicionado que foi comprado há 10 anos atrás. Se você for ao mercado hoje comprar, você vai encontrar aparelhos muito mais eficientes em termos de custo de energia, de potência e tudo mais. E eu não canso de fazer essa avaliação. Olha só, a primeira vez que eu estive no Cais das Artes foi no ano de 2017, no governo Hartung. Depois eu voltei lá no ano de 2020, já no governo Casagrande. E voltei esse ano, no ano de 2022. Está exatamente da mesma forma. Quer dizer, exatamente da mesma forma, não. A cada vez que eu retorno lá, a deteriorização daqueles equipamentos e da própria construção é maior. É claro que hoje, talvez não ficar se questionando isso, mas é fundamental sim que se fale sobre isso. O Estado do Espírito Santo é um Estado que investe muito pouco em artes. Você pensa assim, quanto é que a Secretaria de Cultura, por exemplo, do Estado, investe a cada ano
nos museus do Estado, em exposições de arte, em artes plásticas, em música, em literatura, em cinema, em teatro. Quanto é que a Secretaria de Cultura do Estado investe? É uma ninharia. Eu tenho certeza que muitos daqueles que me assistem nesse momento e que me ouvem conhecem pessoas que trabalham com cinema, com teatro, com artes plásticas. Esse pessoal, deputado Teodorico Ferraz, o senhor deve conhecer, a pessoa conhece muita gente. Essas pessoas praticamente pagam para trabalhar. Para você fazer teatro aqui no Espírito Santo, fazer dança, por exemplo, cinema, é um Deus nos acuda, porque as próprias empresas também aqui também não valorizam muito isso. Então, olha só, qual é a lógica de um Estado que investe tão pouco em artes, fazer uma obra do porte do chamado Cais das Artes? Isso não tem cabimento, isso não entra na cabeça de ninguém. Primeiro, deveria se investir muito nas artes propriamente dita, né? Para que você tivesse grupos de teatro, de cinema, artes plásticas, literatura, etc, etc, para depois pensar naquilo. O Teatro Carlos Gomes, que é um monumento histórico lá no centro da cidade, eu moro no centro. O Teatro Carlos Gomes está fechado há 4 anos para reforma e até agora não começou a reforma ainda. Tem mato nascendo nas paredes do Teatro Carlos Gomes. Então, assim, nós precisamos hoje, já foi um erro começar aquilo. Esse projeto, ele é um erro do começo ao fim. Mas precisa se dar um direcionamento. O que fazer com aquilo? Leiloar? Passar para a iniciativa privada? Não sei. O que não pode, deputado Danilo Baense, é uma obra que já custou 150 milhões de reais, está jogada daquela forma, sem ninguém saber o que será daquilo. Como é que vai ser o desfecho final do Cais das Artes? Aquilo vai ser terminado? Vai cumprir a finalidade para o qual foi projetado? Vamos fazer aquilo uma outra coisa? Vamos transformar aquele espaço em algo útil para a sociedade? Vamos botar aquilo no chão e fazer outra coisa? Não sei, mas precisa de um direcionamento. Precisa se saber o que é que vai se fazer do Cais das Artes. E aí, claro, aquela obra, ela é de responsabilidade de 2 governos. De Artung, que foi quem começou aquilo, e de Casagrande. E precisa-se de uma resposta para aquilo. São 150 milhões sem correção até agora de dinheiro público enterrado ali. Então, se a gente pensar também naqueles terrenos que foram desapropriados ali, porque aquela área é gigantesca, provavelmente, se a gente fosse corrigir também esses gastos desses últimos 12 anos, isso já chegaria talvez a quase 200 milhões de reais, que podiam ter sido investidos na saúde, na educação e nas próprias artes, como eu estou falando. A Secretaria de Cultura do Estado tem um orçamento que é vergonhoso. Então, assim, nós temos um monumento gigantesco, um elefante branco gigantesco, em tese, né, para as artes, num Estado que não investe nada em artes. É o cúmulo do contrassenso, né? O que acontece ali. Agora, seja como for, nós precisamos de uma solução para aquilo. Nós já tentamos acionar o Tribunal de Contas, o Ministério Público, mas nada funciona direito aqui no Estado, né? Se funciona muito bem aqui quando é para perseguir desafetos, aí funciona muito bem. Então, assim, nós vamos continuar cobrando. Nós fizemos um vídeo, nós vamos divulgar, já divulgamos um pouco sobre essa visita à imprensa, mas nós fizemos um vídeo que em breve nós vamos divulgar pelas redes sociais, para que a população tenha noção, né, da situação que está aquilo e de como o dinheiro público é jogado pela janela. Muito obrigado, deputado Danilo.